Deus quer abençoar outros. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas isto é o resultado. Vocês sabem, a nossa visão da espiritualidade tem resultados depois na nossa vida diária. Com certeza. Pastor, diga uma coisa. Como é que eu posso ver quais são os valores, qual é a concepção de espiritualidade que cada crente tem? Isso é muito simples. Basta ver a forma como ele vive. Ou seja, a forma como nós acreditamos reflete-se na forma como nós vivemos. E há pessoas que passam a vida centrados nas bênçãos de Deus. Eu até vou-vos dizer uma coisa que, e estou à vontade para dizer isto, eu acho que é perverso. Eu acho que é antibíblico. Determinados lugares que nós ouvimos e assistimos, em que fazem depender a espiritualidade e a vida com Deus da recepção das bênçãos de Deus. Se nós fizéssemos uma viagem pela Bíblia e verificássemos que espiritualidade só é uma espiritualidade forte se a bênção de Deus for contínua na nossa vida, então nós chegaremos à conclusão que não. Porque encontramos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que, do ponto de vista humano, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista do momento, estavam a passar os piores momentos da sua vida, mas tinham condição para dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Se nós vamos fazer depender a espiritualidade, a nossa espiritualidade das bênçãos de Deus, então, queridos irmãos, nós vamos ter problemas sérios no ano 2011. Porque todos nós sabemos que muitas vezes vêm problemas graves à nossa vida, que não têm que ver com uma fraca espiritualidade, mas são apenas testes que Deus nos faz com que nós passemos para nos aperfeiçoar e também para testar a forma como nós o amamos e a forma como nós o servimos. Não faça depender a espiritualidade das bênçãos de Deus. Porque quer Deus abençoe, quer não abençoe, Ele já decidiu há muito tempo. Eu vou segui-lo, eu vou louvá-lo, eu vou engrandecê-lo, eu vou exaltá-lo. Porque a minha espiritualidade não depende daquilo que Deus dá. A minha espiritualidade depende daquilo que Deus é. E eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, não sirvo a Deus por aquilo que Ele dá. Porque quer Ele dê, quer não dê, eu vou continuar a exaltar e a engrandecer e a glorificar o seu santo nome. Então, não façamos depender a nossa espiritualidade daquilo que Deus dá. Se nós fizermos isto, ficaremos virados para nós mesmos e centrados nas bênçãos de Deus. Você sabe uma coisa? Eu conheço muita gente que diz que é abençoada. Vai uma grande diferença entre dizer que é e ser. Alô? Olha que eu tenho experiência, pastor, 20 anos de ministério. 20 anos, não é, filho? 20 anos. Pastor Fernando, quantos anos? Ministério? 35 anos de ministério. 30 esse ano de ministério. Ok, já não andamos aqui há 2 dias, conhecemos muita gente. Percebe? E isto torna as coisas um bocadinho mais difíceis ainda. Eu tenho chegado à conclusão que há muitas pessoas que de facto dizem que são abençoadas e são abençoadas. Não porque eles dizem, mas pelo fruto na sua vida. E eu vejo que aquela vida é uma vida abençoada. De facto. Mas há muita gente que diz que é abençoado, mas provavelmente são das pessoas mais miseráveis em termos espirituais. Sabem porquê? Porque dependem o conceito de abençoado nas bênçãos de Deus. Eu guardo na minha mente uma cena muito bonita do nosso filho Gerson, quando ele tinha 3 ou 4 anos. Nós vivíamos numa cidade lá no sul, lá no Algarve. Foi a igreja onde eu nasci, era pastor da igreja onde eu nasci. Foi um privilégio incrível. Pais, mães, incrível. Então nós estávamos na sala e de repente eu virei-me para a minha mulher e disse: onde é que está o Gerson? De repente ele desapareceu. E nós fomos ao quarto, fomos à procura dele. Então ele estava com a geleira frigorífico? Geladeira? Com a geladeira aberta. E estava com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Estava assim agarrado à garrafa de Coca-Cola. Estava com a Coca-Cola, tinha derramado a Coca-Cola toda e ele estava a beber e depois estava assim, todo consolado. E há muitas pessoas que, em relação às bênçãos de Deus, é isso. E tirar a garrafa da Coca-Cola foi terrível. Há muita gente que, em relação às bênçãos de Deus, é exatamente isto. Estou muito abençoado, nada para ninguém, só para mim. Narcisismo espiritual. Terrível. Está a matar muitos crentes. Está a roubar a vida espiritual de muitos crentes.
É por isso que é possível nós encontramos pessoas que dizem que são muito abençoados, mas não conseguem ser bênção na igreja. Muito abençoados, mas não conseguem ser bênção na vida dos outros. Muito abençoados, mas não conseguem ser bênção na sua família. Muito abençoados, mas não há um colega de trabalho que diga bem daquele camarada. Muito abençoados, mas nada à volta deles prospera. Nada à volta deles é construído. Não há ninguém que goste de estar ao pé de uma pessoa daquelas. Que tipo de conceito de bênção é esse? Que tipo de espiritualidade é essa? Que tipo de ser abençoado é esse? Quando você não consegue ser bênção na igreja, quando você não consegue ser bênção na sua família, desculpa, vamos inverter. Quando você não consegue ser bênção na sua família, quando você não consegue ser bênção na igreja e quando você não consegue ser bênção nas pessoas que estão à sua volta. É desconfiar desse tipo de bênção. Cada povo tem o seu linguajar, cada povo tem as suas expressões. Em Portugal, quando nos falamos a uma pessoa desconhecida, alguém desconhecido, nós usamos a palavra gajo. Escandaliza-nos? Não, mas é gajo. Olha, aquele gajo é um gajo porreiro. Então o Rui, que é um moço da nossa igreja, ele diz, pastor, aquela rapaziada lá no meu trabalho diz, Rui, tu és um gajo porreiro. Diga assim, sabes o que é que eles estão a dizer na linguagem deles? Sabe o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer, olha, tu és uma bênção. Tu és um camarada bom. Tu és um indivíduo com quem nós podemos contar. Tu és um indivíduo com quem nós podemos confiar. Então eu disse para ele, olha, se nós não podemos ser conhecidos por mais nada, que sejamos conhecidos por gajos porreiros. Significa que nós estamos a ser bênção na vida dos outros. Quando nós centramos a nossa atenção apenas na primeira vertente da chamada de Deus a Abraão, normalmente nós somos consumidores de bênçãos. Mas a chamada de Deus a Abraão tem outra vertente, ser tu uma bênção. E nós já vimos que muitas vezes nós vivemos numa perfeita ignorância em relação a isto. Abraão, em ti outros vão ser abençoados. Ser uma bênção. Ser uma bênção na vida dos outros. Isto significa, Abraão, que a bênção não é um fim em si mesmo, mas é um meio de servir bênção para os outros. Isto significa o quê, na prática? Significa que eu fui restaurado para restaurar. Quantos podem dizer amém? Quantos irmãos louvam a Deus pela restauração da vossa vida? Eu louvo a Deus porque Deus me restaurou. Mas isso não é um fim em si mesmo. Eu fui restaurado para restaurar. Eu fui curado para curar. Quantos podem dizer amém? Eu fui escolhido para servir. Eu fui, irmãos, elegido para ensinar. Eu sou enriquecido para enriquecer. Ou seja, Deus faz-me para que eu possa ser. Deus realiza para que eu possa realizar. Deus faz-me experimentar coisas grandes para que através de mim outros possam experimentar. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Há um filósofo norte-americano que escreve livros muito interessantes. Brian McLaren, ele diz isto mesmo. A igreja precisa de mudar o seu paradigma. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Posso ouvir amém? Somos filhos de Abraão, mas nós precisamos mudar o nosso paradigma. Nós temos que sair urgentemente da parte A do versículo